Bom, eu quero falar novamente sobre domínio. Essa questão aqui no meu canal, ela tem até um grande público, né, que procura sobre isso. Eu até entendo, porque a maneira que é ensinado é de forma errada. Até a pessoa às vezes copia alguém falando, enfim, e não sabe a parte técnica de como é que funciona, ou mesmo que eu já vi, que é empurrar hospedagem, domínio, tudo junto para você comprar em um pacote com o link de afiliação dele, e aí a pessoa ganha com aquilo que está te oferecendo, e você às vezes nem precisa disso. Eu já falei isso aqui no canal sobre registro de domínio, né? Sem precisar de site, tá? Você pode só ter seu domínio sem problema nenhum. Mas não é isso que eu quero falar, né? Eu quero falar sobre a questão do seu domínio, como é que funciona para quem está querendo validar o seu domínio no Facebook através do DNS, que é diretamente no seu domínio, sem perder as configurações que você já tenha aí no seu e-commerce ou no seu site, enfim. Eu quero só que você preste bastante atenção, porque é bem simples. Os vídeos continuam o mesmo, não vou fazer aqui a mesma coisa, porque eu vou repetir e você não vai entender nada, né? Se eu não explicar novamente, que eu prefiro explicar 10 vezes em um vídeo, né? Fazendo vídeos para você entender como é que funciona. Bom, vamos lá. Então tá aqui a playlist, vou deixar o link na descrição. Continua a mesma forma, há 2 anos eu fiz esse vídeo aqui e ele continua atual, porque é a mesma coisa, pessoal, não mudou nada. O que mudou só foi a interface gráfica do registro.br e talvez aí do Facebook também, tá? Vamos lá, quando você registra um domínio, vou pegar aqui esse como exemplo. Eu desci aqui na parte de DNS, certo? Perceba que eu estou utilizando os servidores de DNS do registro.br. Esse aqui é o primeiro ponto. Se tiver o seu assim, quer dizer que não existe nenhuma configuração. A responsabilidade das configurações para funcionar, seja validação do Facebook, seja aí para apontamento para algum site, você pode fazer tudo diretamente no registro.br. Então, acabou o assunto, né? Se o seu tiver assim, pode fazer aqui no meu vídeo, que vai funcionar normalmente. Aí você tem outra dúvida: Rafael, mas eu quero apontar site, eu vou conseguir? Vai. Você adicionou um registro para validar o seu domínio, você vai adicionar outro que é completamente diferente para apontar para um site ou para uma plataforma, por exemplo, de e-commerce, enfim. Então você consegue fazer isso, gerenciar tudo dentro do registro.br, que é a forma que eu mais gosto e que eu ensino as pessoas a fazer, porque você não fica dependendo de empresa nem de nada, né? Ou perdido, não sabe nem como é que funciona o domínio. Então a partir do momento que você registrou um domínio no registro.br ou na empresa A, B ou C, você tem que ter acesso às configurações do DNS, tá? Cada um vai ser diferente por causa do nome que muda, mas basicamente, ó, configurar a zona DNS, vai abrir a tabela. Então a tabela está apontando para um site, está configurado para e-mail, tá? Então aqui tem todas as configurações, certo? É isso que você tem que entender. Então tá aqui o pixel da Hotmart, da Eduz, que eu já mostrei aqui como fazer. Enfim, tá tudo dentro de um lugar só, certo? Mas aí entra outra dúvida, Rafael. Aqui no meu caso tem a configuração aqui, ó, alterar servidores de DNS, que tá o servidor 1 e o servidor 2. Aí entra aquela dor de cabeça que muita gente fica pensando: nossa, não estou entendendo nada. Então o que acontece na maioria das vezes é quando você registra um domínio e você vai apontar para um lugar, você vai colocar esses dois registros aqui. Mas aí você pensa: mas meu domínio não está no registro.br ou na empresa A, B ou C, por que eu tenho que fazer em outro lugar, como você falou em outros vídeos? Porque simplesmente você está fazendo o seguinte, presta bem atenção. Quando você coloca o servidor 1 e o servidor 2, você está falando para o seu domínio que as configurações se encontram em outro lugar. Por exemplo, eu tenho uma hospedagem CPN na Hostinger, só para você entender. Então quando eu colocar aqui o DNS1, DNS2, ele vai encontrar essas configurações lá. E essas configurações é as mesmas que eu mostrei para você anteriormente, só que vai estar com as configurações de e-mail da Hostinger, por exemplo, de hospedagem, enfim, ou qualquer outro serviço que tenha lá. E é por isso que nesse caso você tem que ir lá na Hostinger, na parte de gerenciar DNS, se tiver, que eu nem sei porque eu não tenho hospedagem, né, ou qualquer outra empresa, e fazer por lá. Ou você utiliza os servidores de DNS no registro.br para você fazer aqui tudo em um lugar só. Então, se está apontado para a Hostinger, você tem que trazer as configurações que existem lá para dentro do registro.br. Basicamente é isso.
Quando você entender isso, vai ficar mais simples para você gerenciar o seu domínio. Por exemplo, se eu pegar aqui o servidor 1, servidor 2, vamos supor que eu vou apontar aqui para Hostinger porque eu tenho uma hospedagem. Então tem aqui um artigo, só para você entender. É bem simples, se você tiver paciência você vai entender. Então tem aqui como apontar domínio. No primeiro exemplo, que é o exemplo que todo mundo faz, vai pegar o NS1, dns.packing, vai copiar aqui, vai vir aqui, aí a pessoa vai falar, copia lá o outro. Aí você vai lá, copia, ok. Quando eu clicar em salvar, você pode ver que eu tenho configurações aqui. Então o que eu tenho aqui já feito no registro.br, com todas as minhas configurações, eu vou perder. Por quê? Pensa comigo, você está apontando para outro local. E qual é esse local? No meu caso aqui para Hostinger, mas poderia ser para outra plataforma, tá pessoal? Isso tem que ficar bem claro, eu vou sempre repetir até você entender. Então fazendo isso eu posso clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, eu vou perder tudo. E a mesma coisa se eu tivesse já com isso aqui pronto, e você viu meu vídeo, você quer validar o seu Facebook. Então você viu fazendo por aqui, pelo registro.br. Então em vez de você fazer lá na Hostinger, por exemplo, se for o seu caso, você veio aqui no registro.br, utilizou os DNS do próprio registro.br, fez aquela espera, né, para poder a tabela ser configurada, ser aberta aqui para você, e aí você veio e colocou só o do Facebook. E aí? Aí você deixa nos comentários, mas eu tenho um site, eu tenho e-mail, e aí eu vou perder? Vai, porque você tem que trazer da onde estava apontado, né, não dessa forma, tá? Que essa forma é só para simplificar, para você não ficar fazendo manualmente, porque todas as configurações estão no outro site. Aqui eu até vou descer para ver, pode ver que no próprio site aqui ele vai ter. Deixa eu descer aqui para ver se eu encontro algum exemplo. Aqui tem outro exemplo. Deixa eu aproximar aqui até para você ver. Então aqui pode ver que ele tem uma configuração de FTP para hospedagem, tem a configuração de apontamento. Então perceba que o tipo do campo é o tipo A. Aqui ele está apontando para o domínio principal. Tem a prioridade aqui que está 0. Tem o IP, que sempre para você apontar para uma plataforma, né, uma hospedagem, sempre vai ter um número de IP. O domínio nada mais é que um facilitador para você não ficar lembrando na sua cabeça esses números que seria impossível. Então você tem um domínio e sempre atrás dele vai ter um IP que vai abrir o seu site. Basicamente, resumido, é isso, tá? Então, quando você utiliza aqueles NS, aqui na Hostinger já tem essas configurações. Onde você não faz isso. Aí a pessoa às vezes fala para você apontar dessa forma, sendo que você nem está entendendo como é que funciona. Então, não é porque eu estou inventando aquele monte de configuração. É porque ela existe, só que para você não ficar colocando isso, né? Ficar pensando ali, às vezes você não tem tempo mesmo, até entendo. Então, ele te dá um NS1, um NS2, o DNS tanto faz. E aí quando você coloca essa opção aqui, você pode ver que ele vai apontar lá para a Hostinger no caso, tá? Pode ser para outra plataforma. E lá dentro da Hostinger vai ter todas as opções para a pessoa tá configurando. Então nesse artigo aqui, se você tiver paciência, você vai entender. Tem aqui o registro MX, que é para e-mails. Então, gerencia e-mails. Como eu quero apontar, Rafael, dessa forma, mas eu tenho um e-mail na empresa A, B ou C, ou na Hostinger mesmo, eu não quero perder essa configuração. É só você entrar lá, ver a configuração que tem de e-mail. Olha só, ele já mostra aqui. Novamente, vou dar um zoom para você ver. Então, tem aqui, são esses campos que eu vou colocar. Aonde eu vou colocar isso, Rafael? Lembra? Como você está fazendo manualmente, eu não vou utilizar isso aqui. Eu já sei as configurações que eu tenho que fazer, certo? Eu vou vir aqui, configurar a zona DNS e tá tudo aqui, pessoal, tudo aqui. Tudo tem um sentido, tem um porquê. Porquê do tipo A? Olha só, porquê do tipo A? Porque ele aponta, né, para um IP. Esse IP pode ser sua hospedagem, pode ser qualquer outra coisa, outra plataforma que você está querendo apontar. Ou seja, quando abrir o seu domínio navegador, ele vai carregar esse IP por trás que carrega o local onde você está hospedado. Basicamente é isso. Para que serve o MX? Para e-mail. Quando você vê MX, estou configurando meu domínio principal. E aqui eu tenho a prioridade, no caso para e-mail, e o servidor do e-mail. Pode ver que no meu caso aqui, eu configurei da Ambler. Que a Ambler tem um serviço de e-mail gratuito que você pode configurar ali. Entendeu? Então, eu posso utilizar aqui da Hostinger, sem problema nenhum.
O que não pode acontecer é você colocar, no caso do e-mail, os da Hostinger, né? No caso aqui eu teria que tirar o que tem aqui da Ambler para e-mail e deixar só da Hostinger se eu quisesse utilizar o serviço de e-mail deles, certo? Então basicamente é isso, ó. Eu tenho aqui também a configuração do Facebook, ó, que eu já mostrei. Então deixa eu mostrar aqui para você, ó. E tenho também dos Pixel lá na Hotmart e na Eduz. Então pode ver que dentro dessa tabela é basicamente tudo que você encontra quando você utiliza aquela primeira opção lá que eu te mostrei, DNS1, DNS2. Quando você coloca aquilo, aponta para o lugar e naquele lugar tem essas configurações. Eu estou te mostrando de uma forma que você entenda, pelo menos, por mais que você não venha fazer, mas que você tenha na sua mente, não sei como é que funciona um domínio. Se eu tenho um domínio, existem configurações por trás dele, de e-mail, de apontamento, de site, de verificação, que a gente fez aqui do Facebook, ou qualquer outra configuração que você tenha. Então você tem tudo aqui dentro do registro.br, que é a forma que eu ensino, que eu acho melhor você aprender dessa forma, por mais que seja difícil, né, ou complexo a princípio para quem está vendo isso aqui, porque realmente na internet hoje, eu vendo até, né, eu analisando e vendo, eu vi que até em cursos mesmo, a pessoa ensina de forma errada, pessoal. Então, já veio gente falar comigo com relação a curso mostrando de forma errada. Então eu estou fazendo esse conteúdo aqui no meu canal Rafael Marques para você ver como é que funciona e para você entender. E esse é um tipo de vídeo que só quem quer aprender realmente vai entender. Quem não quer só vai ver o meu vídeo lá que eu fiz de verificação. Se ela seguiu o que eu falei, né, se ela se atentou lá, no caso as configurações do registro.br, vai dar certo. Senão ela vai ficar batendo cabeça, vai falar que não funcionou. Enfim, é normal do ser humano, já esperava isso, mas tem diversos vídeos aqui e esse aqui vai entrar para essa lista como algo a mais aqui em 2023 para você entender como é que funciona, tá? Então tudo aqui funciona. E aí, para resumir, eu tenho aqui também a IAMP. Eu já mostrei como apontar um vídeo completo, vou deixar um card acima para você ver, bem completo mesmo. E aqui eu mostro, ó, que é exatamente as configurações que tem da IAMP, tá? Para você estar fazendo de forma manual. Pode ver que eles nem colocam DNS1, DNS2, porque essa forma é a melhor, pessoal. Você fazer isso tanto no registro.br ou no Wallhost, né? Você tem seu domínio lá, é só procurar a parte DNS que vai abrir a tabela vai ser a mesma para todos. O que vai mudar é só o nome de como são as coisas. Por exemplo, aqui em nova entrada eu consigo colocar os tipos do campo para me configurar. Basicamente é isso. E para me excluir, eu tenho aqui, ó, do lado esse X para me estar excluindo. Então o que muda é só essa parte para você manusear. De resto, a mesma coisa. Tem coisas que não resolve de uma hora para outra. Precisa de um tempinho para você pelo menos entender como é que funciona. Você entendendo, você não vai ficar com dúvida nenhuma. Então deixa aí nos comentários, né? Me fala se você entendeu o que eu quis passar para você, se você conseguiu configurar, ou mesmo se resta ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que dependendo da sua dúvida, eu vou estar respondendo com o maior prazer. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like também, que é muito importante. Então, tchau!